O André Ramalho, ele tá pedindo passagem pra trabalhar no atacadão, porque no futebol não tá dando mais. No Corinthians não tá dando mais. Não é um jogador que passa essa confiança na zaga do Corinthians. E, cara, uma falha bizarra do André Ramalho que gerou o terceiro gol, que a gente tomou simplesmente de ninguém menos do Arthur Cabral. Eu tava até ontem no início do jogo, eu falei, mano, o Arthur Cabral é horrível. Eu tava falando isso com amigos, com colegas, falando que o Arthur Cabral é horrível, gordo, tava mal pra cacete, mas de repente, o Arthur Cabral vira o Lewandowski dos caras. Hat-trick, a última vez que esse cara fez hat-trick, eu acho que eu não tinha nem nascido. Mas enfim, com o zagueiro que a gente tem, né, que é o André Ramalho, inclusive tá o lance aí, vocês julguem por vocês mesmos. Pelo amor de Deus, Corinthians, final do ano agora, vai chegar aí o final do ano, e o contrato do André Ramalho vai até o final do ano. Pega, cara, e não renova. O André Ramalho não é esse cara pro Corinthians. A gente tomar um hat-trick do Arthur Cabral, gordo, acabou de detonar ali no Burger King. Cara, e o cara acabou de fazer um hat-trick no Corinthians. O primeiro gol que o André Ramalho falha, ele tinha totais condições de bloquear o Arthur Cabral e ele não fez isso. E no último lance, então, cara, pelo amor de Deus, foi bizarro. Ele insinuou que tinha sido falta nele, fingiu dor lá, mas a gente sabe que ele mesmo sabia que falhou, daquela forma que falhou, enfim. E, cara, quando tá o André Ramalho na zaga do Corinthians, é isso. É um Deus nos acuda. E assim, aí quando a gente olha pro banco do Corinthians, a gente vê a entrada de Pedro Raul, né? A gente olha pro banco e vê Charles. Aí não dá esperança, aí, de verdade. O Corinthians ontem, até o primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito bom, tá, galera? Competiu com o Botafogo, que tá numa fase muito ruim também. Eu achei que o Corinthians tinha condições totais de vencer o Botafogo, tá? E fez um bom primeiro tempo. O Rodrigo Garro jogando fino da bola, o melhor jogador disparado do Corinthians, tá? Na partida. Mas, cara, as coisas não aconteceram ontem. A bola queimou no pé do Yuri Alberto ontem, que, claro, eu não vou ser hipócrita aqui de falar, agora ele tá querendo sair do Corinthians por conta daquela declaração. Bom, mas o Yuri acabou colocando um alvo nele mesmo, né, com aquelas declarações. E agora, quando o cara não vai bem, cara, simplesmente fica escancarado que o cara não quer mais atuar pelo Corinthians, né? E aí vem a crítica da torcida e dos torcedores. E o que eu tava ouvindo também na internet ontem, né, que eu tava acompanhando algumas coisas assim, a torcida do Corinthians reclamando, né, que o Diniz tá repetindo o time demais. Pô, uma hora reclama que o Dorival Júnior tava, né, fazendo aquele rodízio, né, alternando demais, e agora reclamam que o Diniz tá repetindo o time. Eu também não entendo mais o que parte da torcida do Corinthians quer, né? Eu, de verdade, galera, eu não consigo entender. O Diniz teve os seus erros, obviamente, o Corinthians tentou atacar, tentou construir, só que, cara, a defesa ontem deu pra ver que ficou um pouco aberta. Afinal, a gente tem André Ramalho, né, como eu já disse pra vocês. No geral, a gente teve jogadores que foram mal. Sim, a gente, claro, tem a questão do gramado sintético também, que eu acho, tá, que coopera muito pro jogo do Corinthians, o que foi, tá? Óbvio que eu acho que coopera bastante, mas eu acho que não tem tanta desculpa assim pro Yuri Alberto ir tão mal, tá? Eu acho que... Agora, na questão do Hugo, né, a galera falou do Hugo também, além do Yuri Alberto que foi mal, falaram do Hugo também que ele poderia ter ido na bola do Arthur Cabral, e lá ele 1000 vezes ido na bola. Mas enfim, ele poderia ter ido naquela bola, né, que foi um golaço, diga-se de passagem, do gordinho do Burger King, e, cara, ele de verdade, galera, se eu fosse o Hugo, eu nem ia acreditar que aquela bola ia pro gol. Claro, como jogador profissional, tem que fazer a leitura, pular na bola e defender. Foi o que o Hugo não fez, tá? Mas eu, como torcedor aqui, eu não esperava que o Arthur Cabral ia acertar um chute daqueles, tá? Mas eu não sou goleiro. Não sou goleiro. Eu acho que o que aconteceu é que o Hugo não acreditou. Dá pra ver na imagem que o Hugo trava. Simplesmente o Hugo trava, a bola vai e entra. O Hugo com certeza acreditou que a bola ia pra fora, tá? Falha do Hugo? Bom, julguem por vocês. Minha opinião, eu não acho que tenha sido uma falha que a gente pode pegar o Hugo e crucificar, tá? Na minha opinião. Mas a falha real na defesa do Corinthians, vocês sabem, já comentei aqui. O troféu de ruindade vai pro André Ramalho, tá? E na questão do Yuri Alberto, ele que fica esperto. Colocou um alvo em si mesmo, tá jogando mal essas duas últimas partidas. O Yuri não foi bem, apesar até do gol contra o Barra aí. Mas o Yuri Alberto não vem bem. Continua sendo um jogador importantíssimo, que é. Quando ele não faz gol, é importante na questão tática do time. Só que assim, depois das declarações dele,
Yuri, cuidado, hein? Cuidado que você colocou um alvo em si mesmo. Um alvo em si mesmo. O Hugo falou sobre saída do Corinthians, porque nos últimos dias teve essa repercussão, galera, de saída do Corinthians. Depois que... Engraçado a mídia, né? Depois que o Yuri Alberto falou que ia sair, a mídia agora tá questionando todos os jogadores do Corinthians. Questionou o Garro se ele vai sair ontem. O Garro falou que o foco tá no Corinthians. Então, tipo assim, a mídia já, né, querendo produzir matérias, obviamente tendenciosas, enfim, para gerar aquele tipo de audiência, engajamento que vocês sabem. O Hugo Souza falou sobre a sua suposta saída do Corinthians, porque virou comentário, virou notícia, tudo isso daí. E o Hugo Souza desmentiu, tá? O Hugo Souza desmentiu sobre a sua saída do Corinthians, vai permanecer no Timão e falou que o foco dele tá no Corinthians até o último dia de contrato. Isso, declarações do Hugo Souza. Já o Fernando Diniz, né, se a gente pegar fazer uma avaliação do jogo aqui, eu acho que o Fernando Diniz não foi bem nessa partida, tá? A gente teve algumas substituições questionáveis. Quando a gente vê o Pedro Raul dentro de campo, aí pode parar. Quando a gente vê Charles ali no banco de reserva, e quando esse tipo de jogador também vira um tipo de opção, aí acaba. A gente não tem esperança nenhuma de ver esse time ganhar quando a gente tem Charles, quando a gente tem Pedro Raul entrando. A gente vê que os 11 do Corinthians, os 11 jogadores, se você pega Lingard, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Yuri Alberto, Memphis Depay, enfim, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Mateuzinho, se você pega os 11 jogadores ali do Corinthians, você vê que é um time que consegue competir com qualquer clube do Brasil. A gente viu isso contra o Flamengo, a gente viu isso contra o Palmeiras, a gente viu isso contra o São Paulo, a gente viu isso contra o Vasco. Enfim, o Corinthians tem time para competir. Titulares, eu falo. Mas quando a gente olha para o banco, é um Deus nos acuda, é lamentável, e a gente vê Pedro Raul dentro de campo, a gente sabe que o Corinthians não vai conseguir virar o jogo com Pedro Raul. A gente acredita mais no Gustavo Henrique como atacante do que o próprio Pedro Raul. Tá? A realidade é essa. Eu acho que o Corinthians falhou muito na defesa, deixou muito aberto a defesa, e aí a questão também do Diniz saber fazer algumas mudanças ali, trabalhar, fazer algumas cobranças. Então eu acho que a derrota do Corinthians vai para a conta do treinador em 35%, 40%, mas o restante, por conta também das substituições. Aí ele tenta ali com o Caio César, né? Também, coloca o Guinegão no jogo e tal, mas não tem muito o que fazer. O banco do Corinthians também é bem ruinzinho, tá? E agora a gente entra na zona do rebaixamento. Novamente a gente passa aí a ficar por enquanto na zona do rebaixamento. Temos jogos importantes pela frente. A gente tem o Peñarol pela Libertadores da América. E depois a gente tem mais jogos do Brasileiro, tá? E ainda tem o último jogo antes, né, da Copa do Mundo, ainda contra o Grêmio. O Corinthians precisa pontuar e sair dessa situação o mais rápido possível. O mais rápido possível. Tá. Galera, é isso. Deixa seu like. O que você achou desse jogo? Grande abraço. Seu like é importante, fortalece demais. A gente vai voltar aqui na próxima, beleza? Grande abraço, até mais. Vai, Corinthians.